Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Como é que estão esses príncipes e princesas de Itabaianinha? Gente, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, né? Começando pela nossa primeira aula, e lembrando que durante essa semana nós estaremos fazendo revisão do assunto trabalhado na semana anterior. E quem está lembrado do que foi que a gente viu na aula anterior? Eu sei que vocês já estão lembrados aí, né? Nós falamos sobre o sistema nervoso. Então, agora, nessa nossa primeira aula, nós veremos outra vez o sistema nervoso, falando sobre os órgãos que fazem parte, que formam, né, o sistema nervoso, a organização do sistema nervoso, certo? Então, no nosso livro, nós iremos lá para a página 132 e seguiremos, né, até a página 136. Olha aí. Gente, nós já vimos, né, que o sistema nervoso coordena nossas ações e reações e regula nossa interação com o ambiente. Que ele atua, por exemplo, quando sentimos prazer ao comer uma fruta, durante o raciocínio para resolver um problema matemático, em uma aula de música, na qual aprendemos a tocar um instrumento, ou na escolha do momento certo para atravessar a rua. Então, além de receber e interpretar as informações provenientes do ambiente e de comandar nossas reações, o sistema nervoso, com o sistema endócrino, coordena os demais sistemas do corpo. Então, vamos começar a conhecê-lo melhor. Os neurônios e o impulso nervoso. Nós já sabemos que os neurônios são células, não é? Então, imagine todas as reações desencadeadas no corpo de uma pessoa que escuta a frase: o almoço está servido. Então, a mensagem chega às orelhas e é transmitida ao sistema nervoso, que analisa a informação e comanda uma série de ações. Quais as ações? Lavar as mãos antes de sentar-se à mesa, servir-se, mastigar, saborear a comida, conversar com as pessoas ao redor. São algumas das ações, né, que costumamos fazer durante uma refeição. Então, todas essas reações descritas são comandadas pelo sistema nervoso a partir de mensagens conduzidas pelos neurônios. Observe aqui o corpo de um neurônio. Olha aí, o corpo celular, detritos, axônio, células envolvendo o axônio. São as principais células desse sistema, os neurônios. Há uma região no neurônio, que é o corpo celular, nós já vimos aí, né, onde fica o núcleo e boa parte do citoplasma. E do corpo saem dois tipos de prolongamentos, né, o detritos e o axônio. Detritos são esses que parecem umas raizinhas, né, uns galhinhos. E o axônio é como se fosse uma cauda. Vamos lá. Quando o neurônio recebe um estímulo vindo de um órgão do sentido. Quais são os órgãos dos sentidos? Olhos, orelhas, pele, exemplo, né? Mas nariz também né? Ocorrem mudanças que percorrem rapidamente as partes do neurônio. Os dendritos, o corpo celular e o axônio. Formando o que chamamos de impulso nervoso. Olha aí. O impulso nervoso, o sentido do impulso. Vem do órgão do sentido, né? E passa para o neurônio. Aqui são todos os neurônios. Olha aí, gente. O impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para outro ou para músculos ou glândulas, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento ou fazendo a glândula eliminar um produto, que seria uma secreção. Então, quando o impulso nervoso chega à ponta do axônio, certas substâncias chamadas mediadores químicos ou neurotransmissores estimulam outro neurônio que passa a conduzir um novo impulso nervoso. Dessa forma, o impulso passa de um neurônio a outro muito rapidamente, né? Leva cerca de 1 milésimo de segundo. Então, observe que o neurônio transmite, né, a informação para o outro. A região de aproximação entre dois neurônios é chamada de sinapse. E é pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para outro. Já ouviram falar em anestesia? A anestesia. Se você já extraiu um dente ou tomou pontos para fechar um corte, deve saber da importância da anestesia.
utilizada para aliviar a dor durante esses procedimentos. Quem é que aguenta, né, gente? Extrair um dente ou fazer um procedimento no dente sem anestesia, a dor é terrível, né? Ou então fazer um curativo, não é? Costurar, não é? Fechar um corte costurando, dando pontos. Então, a anestesia é super importante. Alguns tratamentos médicos só foram possíveis com a descoberta de processos que eliminam ou diminuem a dor. Os anestésicos funcionam geralmente bloqueando a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Então, né? Os anestésicos funcionam geralmente bloqueando a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Nas civilizações antigas do Egito e da Assíria, alguns tipos de plantas já eram utilizados para aliviar a dor. A anestesia moderna começou no século XVIII, com os trabalhos do cientista inglês Joseph Priestley e do químico inglês Humphrey Davy. Eles isolaram o óxido nitroso, um gás que ficou conhecido como gás hilariante, por provocar acessos de riso. Com o tempo, novos anestésicos foram desenvolvidos, tornando possíveis cirurgias mais longas e complexas. Imagine quantas pessoas não morreram, né? Porque não tinha como fazer uma cirurgia sem anestesia, né? A pessoa não iria suportar. Então, imagine quantos trabalhos deixaram de ser feitos, né, enquanto não existia. E graças a Deus, né, que desenvolveram os trabalhos e conseguiram criar, não é, essa anestesia, né, conseguiram inventar, descobrir a anestesia. Dando sequência, nós veremos a organização do sistema nervoso. As mensagens recebidas pelos órgãos dos sentidos são levadas por nervos ao sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Então, vamos lembrar que o sistema nervoso se organiza em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é formado pelo encéfalo, que é formado pelo cérebro e parte do encéfalo, e a medula espinal, né, ou espinhal. Já no sistema nervoso central, são feitas conexões entre os neurônios e, através dos nervos, né, formados por prolongamento dos neurônios, são enviadas mensagens aos músculos ou glândulas. O conjunto de nervos que recebe mensagens e conduz as respostas é chamado de sistema nervoso periférico. Então, gente, o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, enquanto o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Vamos falar sobre o encéfalo? Memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos. Tudo isso depende do encéfalo, que é uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. No encéfalo há várias regiões, né, todas trabalhando em conjunto. Aí nós encontramos aí na imagem os componentes do encéfalo, não é? Vem o bulbo, cerebelo, hipófise, hipotálamo, tálamo, cérebro. São algumas partes que constituem o encéfalo. Aí vamos falar do cérebro. É a maior parte, né, do encéfalo, onde estão as áreas responsáveis pela visão, audição, olfato, tato e gustação. Também pela linguagem, pelo raciocínio, aprendizagem, memória, controle voluntário dos músculos. Então, todas essas funções se encontram no cérebro. O cerebelo, ele controla a postura, o equilíbrio do corpo, coordena os movimentos, trabalhando em conjunto com o cérebro. Localizado, olha, gente, aqui na nuca. Estão vendo? O cerebelo, ele fica aqui na nuca. Então, ele controla o equilíbrio do corpo, coordenando os movimentos, trabalhando em conjunto com o cérebro. Aí vem o bulbo. Olha, o bulbo está na parte da frente, não é? Daí o bulbo, ele controla a parte involuntária da respiração, os batimentos do coração, a pressão do sangue, o reflexo da tosse e do espirro, além de regular a salivação, né, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. Já o tálamo, ele recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. O hipotálamo, entre outras funções, ele controla a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome
e com o bulbo, os batimentos do coração e a pressão do sangue. Também regula a produção de hormônios da hipófise, que é a glândula endócrina. Como você acaba de ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nessa região podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do corpo, né, do organismo. Prevenção de acidentes. O uso de capacetes em diversas atividades é fundamental para proteger o encéfalo. Esse equipamento é muito importante em atividades como andar de motocicleta, bicicleta, skate ou patins. Muitos profissionais, como engenheiros ou operários, também devem usar capacete quando trabalham em obras, por exemplo, da construção civil. Como essa imagem aí, não é? Esses profissionais estão usando o capacete, que é o equipamento de produção individual. A medula espinal, já falamos do encéfalo, né? Agora é a medula, que compõe o sistema nervoso central, né? A medula espinal é um cordão formado por tecido nervoso com cerca de 40 centímetros de comprimento e é protegido pela coluna vertebral. Então, vamos encontrar a medula, olha aí, não é? Dentro da coluna vertebral. Muitas reações automáticas, chamadas atos reflexos ou simplesmente reflexos, não passam pelo encéfalo, mas são comandadas pela medula. É o que acontece quando tocamos um objeto muito quente e rapidamente tiramos a mão, ou quando pisamos em algo pontudo e levantamos imediatamente a perna. Então, os nervos da mão ou do pé levam impulsos para a medula, que envia então uma mensagem para os músculos. Eles se contraem e a mão ou a perna se movimenta. Na imagem, né, gente, vocês podem ver aí, observem no livro de vocês, o neurônio sensorial ou sensitivo, que fica no interior do nervo, que recebe o estímulo da pele, o neurônio de associação, que recebe, né, o impulso nervoso do primeiro neurônio, e o neurônio motor, que recebe o impulso do neurônio de associação e leva para o músculo. Né? São 3 tipos de neurônio. Eles são interligados, um conduzindo o estímulo para o outro. Esse encadeamento de neurônios é chamado de arco reflexo. E é a base dos atos reflexos, né? Das respostas automáticas e involuntárias que temos quando reagimos a certos estímulos, que foram os que nós acabamos de falar, né? De você puxar a mão rápido, levantar o pé rápido, quando se choca com algo pontiagudo. Alguns impulsos se dirigem ao cérebro, onde sentimos a dor do contato com o espinho. Mas quando a mensagem de dor está sendo registrada no cérebro, o braço já se moveu. Então, mesmo antes de sentir a dor, a gente já puxa o braço, né, a mão ou o pé. Porque o caminho de ida e volta dos impulsos pela medula é mais rápido que o percurso até o cérebro e a tomada de consciência do que aconteceu. Um outro exemplo é o espirro, né? É um reflexo que ocorre quando algo irrita o nariz. A dilatação e a contração da íris também são atos reflexos. Ajustam a intensidade da luz que chegam à retina. Há reflexos que podem ser aprendidos. Com o treinamento, por exemplo, um jogador de futebol aprende a reagir de forma rápida e automática a diversas situações que acontecem em uma partida. Agora sim, a imagem. Olha aí, o estímulo foi o espinho, furou o dedo. Aí aqui veio o receptor, ó, o neurônio sensorial, o impulso nervoso, o corpo celular do neurônio sensorial, neurônio de associação, chegou até a medula. Então, a resposta vem rápida, com o ato reflexo. Agora, falando dos nervos, né, que são eles que formam o sistema nervoso periférico, não é? Os nervos levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central e trazem de volta os comandos do encéfalo e da medula espinal para as diversas partes do corpo. É o mensageiro. Uma parte do sistema nervoso central controla músculos ligados aos ossos, que, ao se contraírem, nos fazem andar, correr, esticar braços e pernas, enfim, reagir aos estímulos do ambiente. E esses músculos podem ser controlados de acordo com a nossa vontade. Então, são os nervos, né, que se espalham pelo nosso corpo e fazem parte do sistema nervoso periférico.
A ação dos nervos dessa parte do sistema nervoso controla a digestão, batimento cardíaco, pressão do sangue, trabalho das glândulas e outras funções involuntárias do corpo. Essas funções acontecem sem que tenhamos consciência desse trabalho. Gente, nós vamos fazer a nossa atividade. Na página 145, né, nós faremos da questão 11 à questão 13. Em caso de acidente, quando há suspeita de que algum dano à coluna vertebral, a vítima deve ser levada ao hospital imobilizada e deitada, evitando se movimentar. Por que é necessário esse cuidado, gente? Nós já sabemos que a medula espinhal fica justamente dentro da nossa coluna, não é? Então, se acontecer, né, se ela for afetada, se a coluna for afetada, também corre o risco de afetar a medula, não é? E nós já sabemos da importância do nosso sistema nervoso, não é? Como pode comprometer o nosso corpo, certo? Então, vocês podem responder a questão. Porque em caso de dano à coluna, o movimento pode provocar uma lesão na medula espinhal e levar, por exemplo, a paralisia de algum membro. Então, ela é muito delicada, não é? A gente tem que ter muito cuidado, né? É um órgão precioso. A questão 12. Por meio de eletrodos presos à cabeça, pode-se registrar a atividade elétrica do cérebro. Esse exame é chamado de eletroencefalograma. Explique por que na região que sofreu um acidente vascular cerebral, né, que é um derrame, o eletroencefalograma acusa atividade elétrica menor. E porque, como consequência de um derrame, a pessoa pode apresentar distúrbios na fala, na movimentação, na visão e em outras funções. Quando ocorre um derrame, geralmente morrem neurônios, não é? Então, isso nós já sabemos, né, que ele controla o nosso corpo, né, no nosso encéfalo tem todo o controle do nosso corpo, de várias funções do corpo. Então, claro que se essa região for afetada, pode estar afetando outras regiões do nosso corpo, né? Como ele cita aí o exemplo de problemas na fala, movimentação, visão e outras funções. Então, vocês podem responder aí no caderno de vocês. Por causa da morte de neurônios, a ruptura do vaso diminui a irrigação sanguínea na região, o que leva à morte dos neurônios, que controla as funções indicadas. Aí a questão 13. Para testar um tipo de reflexo, os médicos dão uma pequena batida com um martelinho de borracha logo abaixo do joelho. A pancada faz o músculo se contrair e provoca na perna um movimento semelhante a de um pontapé. Olha aí a imagem. Nesse tipo de reflexo, neurônios sensoriais são estimulados pela batida e na medula espinal enviam mensagem diretamente para neurônios motores. Vocês lembram que o caminho até a medula é mais rápido do que até o encéfalo, não é? Aí, letra A, como é chamado esse encadeamento de neurônios? Um neurônio transmitindo ao outro. É chamado de arco reflexo. Isso, um neurônio ligado ao outro transmitindo os impulsos. A letra B, compara esse reflexo com o que foi estudado nesse capítulo. Que tipo de neurônio está ausente aí? Quando o ato é reflexo. Está faltando qual? O neurônio de associação. A letra C, por que esse reflexo é chamado de reflexo patelar? Reflexo patelar. Olha o local onde o médico bate. Então, porque o médico deu uma pancadinha logo abaixo da patela, certo? É o nosso ossinho aí. E letra D, esse ato reflexo é voluntário ou involuntário? Involuntário. Muito bem, é involuntário. Então, gente, terminamos então a nossa primeira aula, né, semanal. Daqui a pouquinho nós faremos a nossa conclusão, né, de aulas de ciências. Então, até lá!